Olá! Seja bem-vindo a mais um episódio aqui no canal O Caminho do Discipulado. Se essa é a sua primeira vez aqui, eu faço você muito bem-vindo. Se você já é inscrito no canal, já nos segue, seja bem-vindo mais uma vez. Que bom ter você aqui comigo mais uma vez. E nesse episódio nós vamos ter mais um resumo de livro. Essa é a parte 3 do livro O Dom Divino do Perdão, do Elder Neil Anderson, do Coro dos 12 Apóstolos. É um livro maravilhoso e eu trago aqui resumos desse livro. Essa é a parte 3, a parte 1 e a parte 2. Elas já estão no Spotify, já estão no YouTube. Se você ainda não viu, você pode acompanhar lá para seguir a ordem do livro desde o início. Temos também outros resumos de livros já disponíveis no canal. Temos uma série sobre o livro de Mórmon comentado, sobre o Vem e Segue-me, o estudo do Vem e Segue-me semanal. Temos também uma série sobre a vida e ministério dos profetas. Muito obrigado por você estar aqui, agradeço sinceramente pela sua companhia, espero que esse episódio possa lhe ajudar de alguma forma, como me ajudou, trazendo ensinamentos valiosos sobre o arrependimento, sobre o perdão e principalmente sobre o Salvador Jesus Cristo e o poder infinito da sua expiação. Vamos iniciar então? Seja muito bem-vindo, vamos iniciar agora então pela primeira parte do episódio de hoje, trazendo um resumo desse livro maravilhoso. Capítulo 10. Somente por meio do Pai e do Filho. Nossos esforços para nos arrependermos e o maravilhoso dom do arrependimento só podem vir por meio de nosso relacionamento com Deus. Ao experimentarmos um coração quebrantado e um espírito contrito, nossos primeiros pensamentos e ações devem colocar-nos de joelhos, onde confessamos nossa tristeza pelas coisas que fizemos. Prometemos nossa determinação de retornar ao caminho que sabemos ser correto e suplicamos a ajuda de nosso Pai Celestial em nome de seu Filho, Jesus Cristo. Oramos para que possamos fazer as mudanças necessárias, para que nosso Pai possa ver nosso verdadeiro arrependimento e para que recebamos sua aprovação e seu perdão. Essas comunicações sinceras com o nosso Pai Celestial, expressas em nome de seu Santo Filho, estão no centro de nosso arrependimento e perdão. O arrependimento exige que admitamos nossos pecados, primeiramente ao nosso Pai Celestial e nosso Salvador Jesus Cristo. Surpreendentemente, alguns indivíduos que têm esperança de arrependimento e perdão iniciam seus honestos esforços pela admissão de sua culpa e tristeza aos amigos e à família, participando de programas de recuperação para dependentes ou buscando alívio por meio de aconselhamento profissional. Tudo isso pode ser útil e, para pecados sérios, a confissão, uma autoridade apropriada da Igreja, é requerida, mas somente por meio de nosso Pai Celestial e de seu Filho Jesus Cristo pode vir o dom do perdão. Não há benefício algum em tentar encontrar o perdão em um lugar de onde o perdão não pode vir. Dinheiro, influência, poder e fama significam muito no mundo, mas não atrairão os dons dos céus. Às vezes associamos uma causa a um efeito, que de fato não foi absolutamente a conexão apropriada. Minha esposa Kate estava com nossos netos enquanto os pais deles estavam ausentes. Nosso neto de 4 anos nos deu um forte empurrão em seu irmãozinho de 2 anos. Após consolar a criança que chorava, Kate virou-se para o de 4 anos e ponderadamente perguntou: "Por que você empurrou seu irmãozinho?" Ele olhou para a avó e respondeu: "Sinto muito, eu perdi meu anel de CTR e não consigo escolher o que é certo." Capítulo 11. A Garganta do Diabo. Ao mesmo tempo em que não devemos estar excessivamente preocupados pensando em Satanás e seus propósitos, ao considerarmos honestamente nosso desejo de arrependermos e de seguirmos mais fielmente o Salvador, temos que entender que as forças do adversário tentarão frustrar nossa resolução. Portanto, todas as coisas boas vêm de Deus, e o que é mau vem do diabo, porque o diabo é inimigo de Deus e luta constantemente contra ele e convida e incita a pecar e a fazer continuamente o mal. Embora as seduções de Lúcifer ao pecado sejam habilmente feitas para parecerem razoáveis, na realidade ele não persuade quem quer que seja a fazer o bem, não, ninguém. Tampouco o fazem seus anjos, nem o fazem aqueles que a ele se sujeitam.
Com nossos esforços para nos arrependermos e mais plenamente recebermos o amor de Deus e o perdão de nossos pecados, o ser maligno aumenta seus enganos na esperança de fazer-nos retornar aos nossos pecados. O profeta Joseph Smith ensinou: quanto mais uma pessoa se aproxima do Senhor, um poder maior é manifestado pelo adversário para impedir a realização de seus propósitos. O ser que chamamos de Lúcifer foi um anjo de Deus que possuía autoridade na presença de Deus, mas que se rebelou contra Deus e procurou tomar o reino de nosso Deus e seu Cristo. Jesus declarou que não há verdade nele, porque é mentiroso, e ele quer que sejamos tão miseráveis como ele próprio. Quando começamos a buscar o Senhor em oração, suplicando que o poder da expiação do Salvador entre em nossa vida, Satanás, com sua cativante e sedutora voz de pecado, procura impedir-nos de seguir em frente. Capítulo 12. Gêmeos valentões que desejam impedir nosso arrependimento. Ao considerarmos nossa necessidade de arrependimento, as vozes do temor e do orgulho nos induzem a ignorar ou procrastinar aquilo que em nosso íntimo sabemos que precisamos fazer. Alguns dos seguintes pensamentos já vieram à sua mente? Acho que não consigo fazer isso. Meus amigos vão me abandonar. Fui longe demais para poder mudar. Meus erros não são tão graves assim. Existem outros muito piores do que eu. Eu não quero contar tudo. Não quero me sentir constrangido em frente dos outros. Posso simplesmente começar a agir melhor, o passado vai ficar para trás. Não confio plenamente naqueles que querem ajudar. Com a força de vontade posso fazê-lo sozinho. Mais tarde eu mudo, quando minha vida estiver diferente. Tenho que fazer isso sozinho. Se eu tentar e fracassar, estarei pior do que eu estou agora. Os detalhes que eu teria que confessar seriam muito decepcionantes para aqueles a quem amo. Muitas palavras poderiam descrever as barreiras que se formam quando temos a intenção de achegar-nos mais plenamente a Cristo. Racionalização, desonestidade, ignorância, ingratidão, fé insuficiente. Uma forma de simplificarmos a maneira como vemos essas barreiras que nos permitem desmantelá-las e acelerar nosso progresso é organizá-las na forma de gêmeos valentões que trabalham para impedir nosso arrependimento. Os gêmeos valentões do temor e do orgulho, eles são gêmeos valentões porque trabalham juntos na esperança de impedir-nos de tomar importantes decisões que nos levam a Cristo. O temor e o orgulho de imediato procuram opor-se a nossos pensamentos positivos de fé e oração e nossa determinação de nos tornarmos pessoas que Deus deseja que sejamos. O falso orgulho e o temor inautêntico estão conectados por causa de nossa insegurança mortal, o que Satanás constantemente procura usar contra nós. O orgulho pode causar ou mesmo aumentar nossos temores e, com frequência, contrabalançamos nossos temores com o orgulho. As pessoas que demonstram forte orgulho estão, via de regra, cheias de grande temor, e este frequentemente aumenta a demonstração humana do orgulho. Essa nociva combinação nos impede de sentir o Espírito do Senhor. Se não tomarmos cuidado com nossos pensamentos e sentimentos, esses valentões do temor e do orgulho podem assumir o controle sobre nós e nem sempre escolhemos essas emoções negativas, mas podemos aprender a lidar com elas e a controlá-las. Podemos aprender a evitar os pensamentos e as emoções impróprias que Satanás coloca em nosso caminho para tentar impedir-nos de nos arrepender ou de sentir o amor e o perdão de Deus. Desvios no caminho do perdão. Todos já vivenciamos estar numa rodovia importante indo em direção a um destino quando subitamente, devido a obras, a um desafortunado acidente ou a condições adversas da estrada, encontramos uma placa visível com a advertência: desvio. Saímos de nossa via com a esperança de que a rota do desvio tenha orientações claras e que logo nos traga de volta ao ponto que possamos satisfatoriamente continuar nossa jornada e alcançar nosso destino proposto. Numa certa ocasião, minha esposa Kate e eu estávamos
visitando os membros na cidade de Baguio, no norte das Filipinas. Tínhamos concluído uma conferência de estaca e no domingo, na estaca São Fernando e na companhia de Elder Sister Kate e Judith Edwards, começamos nossa viagem à tarde, esperando chegar à casa da missão Filipinas Angeles por volta das 20 horas. Sabendo que viajar de carro nas Filipinas pode às vezes ser uma aventura, tínhamos um experiente motorista em nossa minivan. Ele havia trabalhado por longo tempo no escritório da área e tinha dirigido naquelas estradas muitas vezes. Começamos uma viagem agradável em uma bela região, mas depois de andar por algum tempo, devido ao aumento do tráfego, decidimos tomar um desvio, pensando que isso nos levaria ao nosso destino muito mais rapidamente. Aconteceu exatamente o contrário. Logo escureceu e não havia postes de iluminação na rodovia em que estávamos viajando. Não conhecíamos nada da estrada e tínhamos medo de sair do veículo, mesmo que para um breve descanso. Sentindo o perigo iminente, o motorista parou bruscamente. Ele ligou os faróis altos para ver a estrada à frente. Diretamente em frente de nós, no meio da estrada, estava uma enorme cratera. Tivéssemos continuado por mais alguns metros, nossa viagem teria terminado com um veículo dentro do buraco. Não havia luzes, casas ou placas demarcando o perigoso fosso na estrada. Quando finalmente chegamos à casa da Missão Ângeles naquela noite, eram já 22 horas. Estávamos cansados, famintos e desconfortáveis, mas seguros. O motorista se sentia muito mal por ter tomado o desvio. Nos anos seguintes, todos ríamos muito cada vez que falávamos daquela infeliz experiência. O desvio não nos permitiu chegar ao nosso destino na hora desejada e trouxe obstáculos que nunca poderíamos ter imaginado. A Estrada do Perdão é uma rodovia espiritual. O profeta Jacó descreveu de maneira que falou: "Vinde, pois, ao Senhor, o Santo, lembrai-vos de que seus caminhos são justos. Eis que o caminho para o homem é estreito, mas segue em linha reta adiante dele. E o guardião da porta é o Santo de Israel. E ali não usa servo algum, e não há qualquer outra passagem a não ser pela porta, porque ele não pode ser enganado, pois Senhor Deus é o seu nome." Às vezes, quando iniciamos nossa trajetória por meio do arrependimento, em nosso caminho na direção do perdão, nos deixamos distrair por alguns desvios. Eles não bloqueiam totalmente nosso caminho na busca do perdão, mas podem retardá-lo consideravelmente. Se não tivermos o cuidado, os obstáculos poderão impedir-nos, desanimar-nos e desviar-nos do destino que pretendemos alcançar. Capítulo 14. O caminho preparado para o arrependimento e o perdão. Após termos tratado de alguns desvios que nos afastam de nosso desejo de arrependimento e perdão, já temos um vislumbre da jornada que iremos seguir no caminho do perdão. Em terceiro Nefe, é impressionante ver com que frequência o Salvador Jesus Cristo ressuscitado associou o termo arrepender às palavras "vinde a mim". Ele disse: "De que vos arrependais os vossos pecados e que venhais a mim com o coração quebrantado e um espírito contrito. E ainda, se vierdes a mim, tereis a vida eterna. Eis que meu braço de misericórdia está estendido a vós, e aquele que vier eu o receberei, e benditos são os que vêm a mim. Portanto, todos aqueles que se arrependerem e vierem a mim como criancinhas, eu os receberei. Portanto, arrependei-vos e vinde a mim, ó confins da terra, e salvai-vos." Jesus também falou daqueles que já não se encontravam nos locais de adoração. Ele disse: "Junto a esses deveis continuar a ministrar, porque não sabeis se eles irão voltar e arrepender-se e vir a mim, e com toda a sinceridade de coração, e eu irei curá-los." Jesus fala do Evangelho restaurado indo aos gentios e as promessas de que, caso não endureçam o coração, arrependam-se, venham a mim e sejam batizados em meu nome e conheçam os verdadeiros pontos de minha doutrina, serão contados como o meu povo, ó casa de Israel. Ele explica o poder de sua expiação e ordena: "Arrependei-vos todos vós, confins da terra, vinde a mim e sede batizados em meu nome, a fim de que sejais santificados, recebendo o Espírito Santo,
para comparecerdes sem mancha perante mim no último dia. E por fim, Jesus Cristo dá um mandamento específico ao povo falando: arrependei-vos de vossas maldades, de vossas mentiras e embuches, e de vossas libertinagens, e de vossas abominações secretas, e vossas idolatrias, e de vossos homicídios, e vossas artimanhas sacerdotais, e vossas invejas, e de vossas discórdias, e de vossas iniquidades e abominações. E então acrescenta: e vinde a mim, e sede batizados em meu nome, a fim de que recebais a remissão de vossos pecados, e recebais o Espírito Santo, para que sejais contados com o meu povo, que é da casa de Israel. Capítulo 15. 3 amados amigos que encontramos no começo da jornada do perdão. Repetidas vezes nas Escrituras sobre a restauração, o Senhor fala das condições do arrependimento. Em algumas Escrituras, as condições parecem referir-se ao próprio arrependimento, significando que os elementos do arrependimento são tão essenciais que, sem ele, o plano de redenção por inteiro seria frustrado. Eis um exemplo. Portanto, de acordo com a justiça, o plano de redenção não poderia ser realizado senão em face do arrependimento dos homens nesse estado probatório. Sim, nesse estado preparatório, porque a não ser nessas condições, a misericórdia não teria efeito. Em outras escrituras, as condições do arrependimento parecem referir-se àquelas qualidades que são o alicerce do arrependimento, aqueles pré-requisitos e circunstâncias indispensáveis para que o arrependimento aconteça. De certo modo, o ato de abraçar o processo do arrependimento depende de termos essas qualidades, como por exemplo na escritura que diz: e ressuscitou entre os mortos para trazer a si todos os homens, sob condição de arrependimento. Há 3 amados amigos que contribuem para ocasionar os pré-requisitos e as circunstâncias indispensáveis, que são condições preparatórias de arrependimento para aqueles que andam no caminho que leva ao perdão. Primeiro, coração quebrantado. Segundo, um espírito contrito. E terceiro, a tristeza segundo Deus. Aqui são as definições que eu dou desses queridos amigos. Primeiro, coração quebrantado significa ser humilde, penitente e manso, avidamente receptivo à vontade de Deus. Segundo, espírito contrito significa colocar seus próprios interesses nas mãos de Deus. E terceiro, tristeza segundo Deus significa sentir profunda tristeza e remorso pelo comportamento que acrescentou dor e sofrimento ao Salvador, enquanto nossa alma elimina toda e qualquer negativa ou desculpa. Um ser humano que procura conhecer os propósitos da vida começa a descobrir que ele ou ela é um amado filho ou uma amada filha espiritual de pais celestiais, que tem uma natureza e um destino eternos. Nosso Pai, que nos criou à sua imagem, apresentou um plano no qual poderíamos ganhar um corpo físico, obter uma experiência terrena e, com essas escolhas justas, retornar ao lar celestial, sendo muito mais semelhantes ao Pai celestial do que quando de lá saímos. Esta vida terrena não seria um período de perfeição absoluta, mas um tempo de escolher o bem ao invés do mal, de aprender pela experiência e pelo poder de nosso espírito a confiar em Deus, segui-lo e desenvolver nossa fé nele. Seria um estágio probatório, onde cometeríamos erros. O pecado nos acompanharia na mortalidade e nos impediria de retornar ao nosso Pai Celestial. Não fosse pela parte mais gloriosa do plano, criada para nos resgatar do pecado, nosso Salvador Jesus Cristo, o mais grandioso de todos, por meio de sua vida sem pecado, de seu sofrimento e sacrifício, pagaria por nossos erros e pecados, e isso condicionado à nossa disposição de aceitá-lo e de nos arrependermos de nossos pecados. Ao compreendermos e abraçarmos sua expiação, participamos das condições do arrependimento. É por meio da compreensão espiritual de sua expiação que começamos a ver seu infinito amor, sua misericórdia e a bênção incomparável que será para nós o retorno ao nosso lar celestial.
Esse é o momento em que encontramos os 2 primeiros amados amigos em nossa jornada para o arrependimento, um coração quebrantado e um espírito contrito. Esses 2 amigos surgem por causa de nossa percepção apurada de que, sem Ele, nada temos. Não somos nada. É Ele que abre todas as possibilidades eternas para nós. Talvez o mais grandioso despertar nessa vida para um filho ou uma filha de Deus que tem sensibilidade é a percepção pessoal e singular de que o pagamento de Jesus Cristo pelo pecado é muito real e que seu sofrimento não é apenas para todas as outras pessoas, mas também para você e para mim. Aqui, então, nosso terceiro amigo, a tristeza, segundo Deus, se junta a nós. Quando entendemos espiritualmente que Ele sofreu por nossos pecados, sentimos tristeza pela porção da dor que causamos a Ele. Nos damos conta de que é parte do plano de nosso Pai, mas ficamos maravilhados com o dom de que Ele nos está oferecendo. Essa admiração, esse apreço, essa adoração a um Salvador que fez isso por nós, nos coloca de joelhos, quando nosso espírito se enche de tristeza segundo Deus, abraçando o sentimento de um coração quebrantado e um espírito contrito. Com esses 3 amigos, seguimos em nossa jornada do arrependimento. E chegamos ao final de mais um episódio aqui no canal Caminho do Discipulado. Muito obrigado por você ter me acompanhado até aqui. Como falei no início, convido você a acompanhar os outros conteúdos no canal Caminho do Discipulado, a deixar o seu comentário, o que você achou desse conteúdo, como que você foi ajudado de alguma forma por esse conteúdo, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia. Convido você a acompanhar os outros conteúdos que também já estão disponíveis, seja no YouTube ou no Spotify, e que você pode acompanhar esses conteúdos também. Espero que você esteja bem, que você tenha um ótimo dia, que você seja muito, muito feliz. E lembre-se sempre, Jesus Cristo é o caminho do discipulado.